quero saudar todos com a graça e a paz, amém? Amém? Quem está feliz aí? Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus está aqui, meus irmãos. Né? Por isso nós temos que dar glória e louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Nosso Deus é grande, meus irmãos. É grande. Abra sua Bíblia aí, por favor, em Apocalipse, no capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5. E nós estaremos lendo do versículo 1 ao versículo 14. Vamos ler todo esse capítulo hoje, permitindo o Senhor, nós vamos concluir esse capítulo. Feliz, estou vendo mais rostinhos do que quarta-feira, na última quarta, né? Hoje tem mais rostinhos aí, então nós estamos felizes por isso. Quem achou diz amém. Diz assim a palavra de Deus. A epígrafe, né, o título diz assim: a visão do livro selado com 7 selos e a do cordeiro. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e uma taça de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhes os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória, o louvor. Então ouvi de toda a criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e todos os que nele há estavam dizendo: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor, seja a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostravam e o adoravam. Amém, meus irmãos? Que texto lindo, né? Texto belíssimo de se ler, de se ouvir e de se imaginar a visão de João. Mas antes da gente iniciar, vamos orar? Você pode fechar seus olhos? Pai, mais uma vez, Senhor, diante de Ti, nós entramos na Tua presença através desta oração. Ó Pai, aqui estamos, Teus filhos, Teus servos, prontos, Senhor, para receber de Ti, ouvir a Tua voz e
e, Senhor, nesta noite, entender o que a Tua palavra quer falar aos nossos corações. Ó Deus, traz clareza, traz revelação da Tua palavra, para que possamos entender, colocar nos nossos corações e fortalecer a nossa fé. Te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós, quando iniciamos o estudo de Apocalipse, eu fiz algumas considerações iniciais, né? Os irmãos que estavam aqui logo no início vão lembrar de que nós demos um norte de como a gente ia estudar Apocalipse, que seria uma literatura, não forma literal. A gente não vai ler o texto e interpretar de forma literal. Ora, vai ter momentos que a gente vai interpretar de forma literal, mas na maior parte esmagadora, nós estamos lidando com simbolismos. Nós estamos lidando aqui com figuras de linguagem. O que é isso? O escritor bíblico, nesse caso aqui João, o discípulo de Jesus, discípulo denominado o amado, ele se utiliza de códigos, ele se utiliza de figuras de linguagens para não, vamos dizer assim, que essa literatura que ele escreveu não fosse entendida ou compreendida por alguns. Tinha, sim, uma intencionalidade de que esse texto não fosse entendido por alguns. E quem eram esses que não podiam entender? Os romanos, né? Os soldados, aqueles que estavam ali lendo as cartas que eram enviadas para tentar ver se tinha algum complô, para ver se tinha algum levante dos judeus, e principalmente do povo cristão, para ser uma afronta a Roma. Então, o escritor bíblico, ele se utiliza de alguns simbolismos, de algumas situações, de códigos, para que só o povo de Deus, só o povo de Cristo pudesse entender aquilo que Jesus estava querendo falar com a sua igreja. E aí a gente viu que ele mandou as cartas às igrejas da Ásia, e na maior parte das cartas, na maior parte não, em todas as cartas, Jesus diz que conhece as suas igrejas, né? Que passeia no meio dela, que está no meio dela, que contempla as obras, sabe para onde elas vão, da onde elas estão, aonde elas caíram, que dá a oportunidade deles voltarem para o primeiro amor. Só que a gente sabe que algumas igrejas não deram ouvido, né? Mas Jesus traz essa linha de raciocínio aí para a sua igreja. E aí depois disso, depois da carta às igrejas, João é convidado a ir ao céu em espírito, tomado em espírito, e a gente viu no último estudo que ele viu uma porta aberta, né, uma pequena porta aberta, e uma voz que dizia: entre, passe por essa porta aí, e venha ver as coisas que estão aqui para ser reveladas. E João entra, e quando ele entra, qual é a primeira coisa que João vê? Quem pode chutar? O que ele vê? No versículo 3 do capítulo 4, vai dizer, capítulo 4, verso 3. Verso 2. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono. Foi isso, Irene? Eu não escutei, não. Então, a primeira coisa que João viu foi um trono instalado no meio do céu. E esse trono, ele vai começar a dar características, né? A gente vai ver que sai vozes como de trovão, sai relâmpago desse trono. Ele vai encontrar 24 anciãos, que representa, na nossa ótica, as 12 tribos e os 12 discípulos, né? Então, há um simbolismo aí representando esses 24 anciãos, representando o Antigo e o Novo Testamento, toda a humanidade representada nas 12 tribos e nos 12 discípulos de Jesus. Ele vai ver os 4 seres viventes, e nós vimos, quem perdeu, né? Pode, inclusive, ir lá nas nossas lives, está gravado no perfil da igreja, o que representa os 4 animais, né? Ora, representa a humanidade. Tem várias interpretações para isso, né? E
nesse momento, aí no final ele vê, né, alguém sentado nesse trono. Ele não diz que é Deus, porque a ideia é de que quem vê Deus morre, né? Porque na sua condição humana, na sua condição pecadora. Então, quem vê Deus, ninguém viu a Deus, porque quem vê, morre, é fulminado pela glória de Deus. Mas aí João tem uma visão, né, e ele vê aquele homem sentado, e né, dá características, na verdade, ele tenta procurar palavras para expressar quem era aquele, e ele não consegue encontrar. De tamanha glória, de tamanho poder que era aquele que estava sentado no trono. E nós sabemos que quem está sentado no trono, quem é? Deus, o Criador e sustentador de todas as coisas. É Deus que está ali sentado, reinando em glória e em poder. Amém? E aí a visão continua. E essa visão continua. E a partir de agora, no capítulo 5, é uma continuidade da visão que ele já está tendo lá no céu. Ele viu o trono, ele viu os 24 anciãos, ele viu os 4 seres viventes, ele viu os anjos, inclusive, os anjos ele viu. E agora ele continua tendo essa visão e ele vai dizer: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, veja, no verso 1 do capítulo 5 que a gente leu. Aquele que estava sentado no trono, quem é que está sentado no trono? Deus. Então, Deus estava com a sua mão direita e tinha algo na sua mão direita. O que era? Um rolo em forma de um pergaminho. Na sua Bíblia pode estar livro, na minha está livro. Mas o livro que era conhecido na época era os rolos de pergaminho, né? Então, já estão até colocando uma imagem ali, para a gente já está até ali, né? Então, era um pergaminho. E aí esse pergaminho tinha 7 selos, né? Mas a gente vai chegar lá. Então, escrito, aí ele vai dizer que estava escrito tanto por dentro quanto por fora, e todo selado com 7 selos. E aí você pode dizer: pastor, o que é esses 7 selos? Selo, na verdade, os que aqui estão mais antigos, não os mais jovens, né? Acho que dos mais jovens que aqui está, só está eu, né? Só está eu, mas eu e Giva, né? Eu e Giva. Mas os que estão aqui conhecem ou já mandaram alguma carta. Já mandaram carta, né? Nunca mandou carta, não? Já, né? Então, naquela época, você escrevia a carta, colocava dentro do envelope, né? Lacrava, colava ali e ia para o correio para fazer o quê? Selar a carta. Então, existia aquele tipo de selo. Mas esse selo aqui, ele mais se assemelha aos selos que eram enviados na Idade Média pelos reis, pela monarquia, né? Aqueles monarcas que tinham poder aquisitivo. Então, o que eles faziam? Ele derretia um pouquinho ali de um material, jogava em cima da carta e vinha com o seu brasão, né? O seu carimbo, vamos dizer assim, ou o anel, e travava ali na carta, aquela carta estava selada. Então, quando ele mandasse aquela carta, se chegasse lá no destino rompido, aquela carta teria sido violada, né? Ela tinha sido violada. Então, a ideia é que quando é selada, ela só pode ser aberta no destinatário, naquela pessoa final que ela é direcionada. Então, o selo que estava ali naquele pergaminho seguia o mesmo princípio. Só que, na época de Jesus, na época do período ali do Novo Testamento, normalmente os selos eram utilizados para testamentos. Hoje em dia, muito pouco se usa testamento, né? Muito pouco. Até quando a pessoa fala o testamento, os filhos ainda brigam na justiça, né? Então, mas a ideia daquela época era que quando o Senhor fosse morrer, ele estava sabendo que estava prestes a partir dessa para melhor, ele fazia as suas últimas vontades, que expressava
as suas últimas vontades em vida e fazia o quê? Selava com 7 selos. 7 representa o quê? Perfeição, né? Então, tudo que falar em 7 é perfeição. Tudo que falar em 6 é o quê? Imperfeição. 7 é o número de Deus. 6 é o número do homem imperfeito. E 666 é o número de quem? Da besta, né? Então, a ideia é que era selado com 7 selos, e quando ele morresse, juntava-se a família, juntava os parentes, e diante de 7 testemunhas, ia quebrando selo por selo para mostrar à família qual era o desejo daquele Senhor. Então, partindo desse entendimento, Deus está sentado no seu trono, com um pergaminho na sua mão, esse pergaminho escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Todo mundo está entendendo? Amém. Verso 2. Vi também um anjo forte. E aí, quando ele vai dizer anjo forte, a gente sabe, quem conhece um pouco de angeologia, né, ou estudo dos anjos, nós sabemos que os anjos, eles seguem o mesmo princípio de exército. Por exemplo, Levi, qual é a sua patente, diácono Levi? Subtenente, né? Levi tem subordinados e Levi tem superiores a ele. Mas ele já está numa classificação de autoridade, não é isso? Suboficial. Então, na classe dos anjos é a mesma coisa. Tem os que são lá, né? Os que vai roçar mato, vai cortar mato lá no exército, né? Os que são chão de fábrica, e aí vão subir nas classes até os anjos mais fortes. Quem lembra quem são os anjos mais fortes? Qual é o nome que se dá aos anjos mais fortes? O quê? Arcanjo, né? Então, os arcanjos são aqueles que têm grandes espadas de fogo reluzente, né? Aqueles grandes guerreiros, senhores de legiões. Então, Gabriel o arcanjo, Miguel o arcanjo, né? Então, são anjos que eles aparecem na Bíblia como anjos de autoridade. Quer ver um exemplo? Quando Daniel estava orando, os irmãos vão lembrar da história de Daniel, né? Quando Daniel estava orando, pedindo uma resposta a Deus, Deus manda a resposta, mas manda um anjo, né? Aí, quando ele chega no meio do caminho, a Bíblia vai dizer que o inimigo, ou o príncipe da Pérsia, impede que o anjo passasse com a resposta. Aí ele volta para o céu. Quando ele chega lá, Miguel, estou com um problema ali, o inimigo não está deixando eu passar, não. Aí Deus manda o arcanjo para liberar a passagem, e o anjo passa e dá a resposta a Daniel. Então, a gente sabe que no reino celestial tem anjos que têm essa patente. E aí, veja, João está dizendo que viu um anjo forte. Provavelmente, João está dizendo que viu um arcanjo que estava ali junto. E esse anjo proclamava, ele falava com uma grande voz: quem é digno? Ele gritava para toda aquela cena que estava aparecendo. Os 4 seres viventes, os outros anjos, os 24 anciãos, né? E ele gritava: quem é digno aqui de abrir esse livro e desatar os seus 7 selos? E aí no verso 3, João vai responder e vai dizer: ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro e nem mesmo olhar para ele. Nem mesmo olhar para ele. Lógico, João viu o livro, né? João olhou para o livro, senão ele não daria as características que o livro estava selado, né? João viu o livro, mas imagine que João está como espectador, ele vendo uma cena acontecendo. Ele está vendo o trono, vendo Deus com um livro, e todo mundo não era nem digno, as pessoas nem olhavam para o livro, então ele estava vendo essa cena.
E o anjo gritando lá, né? Aí no verso 5 ele vai dizer: todavia, verso 4. E eu chorava. Então João começou a chorar, porque ninguém era achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos, verso 5, disse a ele: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Amém? Então, aqui, nesse exato momento, o ancião que está falando com João, ele está dando características de quem? De Jesus. Só que veja, o ancião poderia, Giva, dizer simplesmente: Jesus, ele morreu, né? Mas morreu e venceu para desatar o livro, né, os 7 selos e ler o livro. Ele poderia, por que não? Mas ele qualifica Jesus como leão da tribo de e a raiz de Davi. Os romanos não sabiam quem era a raiz de Davi. Os romanos não sabiam quem era o leão de Judá. Mas o povo de Deus sabe quem é. Por quê? Porque a raiz de Davi, Mateus, na sua árvore genealógica, no capítulo 1, vai falar que Jesus, ele é da descendência, ele é da linhagem de quem? De Davi, né? E Deus, quando fala para Davi, ele vai dizer: olha, eu vou fazer um voto com você, uma aliança com você, e o seu reinado é um reinado perpétuo. Então, o povo achava que da linhagem de Davi viria um rei militar, bélico, um rei que iria brigar com o exército romano, que ia levantar um exército. Mas Jesus, quando vem, vai dizer: o meu reino não é desse mundo. O meu reino é no céu. Né? E ele é, de fato, rei. Ele é Senhor. Ao mesmo tempo que ele é da raiz de Davi, que é da linhagem, a árvore genealógica de Davi, ele é leão da tribo de Judá. Por quê? Porque quando Jacó, pai de Judá, ele profetiza, ele antes de morrer, ele abençoa os 12 filhos, ele abençoa os filhos. Ele olha para Judá e profetiza em Judá e diz: olha, você é um leãozinho. Judá, você é um leãozinho. Mas de ti virá o leão. Então, a ideia de que é o leão que vai com força, com poder, restaurar a sorte de Israel. Né? Então, profecias falando de Jesus. Então, o povo conhecia Jesus como sendo o leão da tribo de Judá, e ele literalmente era da tribo de Judá, né? E também era da raiz de Davi. Verso 6. Tranquilo até aqui, meus irmãos? Tranquilo, né? Verso 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Vamos parar aqui um minuto, para a gente entender aqui. O ancião disse para João o quê? Olha, não chore não, fique tranquilo, porque o leão de Judá, a raiz de Davi, venceu. E ele vai desatar os 7 selos, ele vai abrir o livro. E ao mesmo tempo, quando para essa cena, João volta-se seus olhos para o trono. Quem é que está no trono? Deus. Ele volta o olhar para o trono e vê no meio, ali no meio, no âmbito do trono, sentado está Deus. Mas no meio, no âmbito do trono, eu estou aqui, no meio aqui, está aqui esse gasofilaço. No meio aqui está esse púlpito. Então, está no âmbito do pastor. No meio, né? Então, se Osiel olhar para cá, vai dizer, onde o pastor está, no meio, tem o quê? Um púlpito. Então, a ideia da visão
de João é no meio do trono, lá junto com o trono, junto com Deus, tinha de pé, e aí é importante a gente ver isso, que de pé tinha um cordeiro. E quem é o cordeiro? Jesus. Mais uma vez, João está falando por simbolismo, mas o povo de Deus sabe que é Jesus o cordeiro, né? Dizendo, aí ele vai dizer, verso 6, como tendo sido morto. Perceba, alguém que está morto pode ficar de pé? Não, né? Se está morto, fica deitado, né? Fica ali prostrado no chão. Mas ele está de pé, como tendo sido morto. É a ideia como se a gente olhasse para um cordeiro e aquele cordeiro passou por vamos dizer assim, imagine que você está num sítio e aí um cordeiro sai desembestado, pula, desce, vai e fica todo debilitado. Quando ele chega, ele está todo, né? Panhou, que só está ali cansado, mas ele está aqui em pé. Né? Ele está ali meio que sofrido, porque, né, subiu pedra, correram atrás dele, jogaram pedra, né, jogaram pau, ele apanhou, bateu na cabeça, caiu o sangue dele, mas ele está aqui, ele não morreu não, ele está aqui em pé. Né? Jesus sofreu, padeceu, morto de cruz, botaram uma coroa de espinho na cabeça dele, chicotearam, cuspiram, os seus discípulos negaram ele, sofreu o meu pecado, o teu pecado. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas pisaduras, por as suas pisaduras fomos sarados. Todo o pecado da humanidade estava sobre o cordeiro, mas na cruz ele venceu. Né? Então ele ficou de pé, ele sofreu a pancada, mas ele permaneceu de pé. Aí a gente vai ver uma profecia que o próprio Deus faz lá no Gênesis. Quando Deus olha para a serpente e diz assim, virá alguém da descendência da mulher, tu vais fazer o que a ele? Quem lembra da profecia? Vai o quê? Você vai morder o calcanhar dele, mas ele vai pisar a tua cabeça. O próprio Deus dizendo, né? Então a ideia de que Satanás iria, até certo ponto, conseguir debilitar Jesus pelos nossos pecados, não é? O próprio Satanás achava, pronto, matei o Filho de Deus, né? Mas a morte não conseguiu segurar Jesus. Então, ele está de pé, mesmo quando tendo sido morto, mas ele está vivo e está de pé à direita de Deus. Né? Por isso que o texto vai dizer isso. E aí ele continua. E ele tinha 7 chifres. 7 chifres. Bem como 7 olhos. Isso é muito interessante e muito importante, meus irmãos, a gente entender isso aqui. Porque é uma figura de linguagem, né? Mas também ele faz um link com a ideia do cordeiro. Cordeiro tem chifre? Não, né? Não tem chifre. Mas na época de Jesus, ou inclusive na época dos reis, enfim, quem tinha o chifre, quem segurava o chifre, era a ideia de força, né? Era a ideia de poder, era a ideia de resistência. Então, o chifre era utilizado para beber, né? Beber líquido nele, e ele representava na época força e poder. Quantos chifres Jesus tinha? Tocava, né? Ali o chofar ali, o chifre. Então veja que é representação de guerra, de poder, de força. Quantos chifres Jesus tinha? E 7 representa o quê? Então Jesus tinha todo o poder de forma perfeita. Ao mesmo tempo ele tinha 7 olhos. E aí a ideia de que Jesus tinha toda a perfeição, tudo estava debaixo da ótica dele, a humanidade estava debaixo da visão e do poder de Deus, de Jesus. A gente vai ver isso quando o próprio Jesus vai falar com a sua igreja, as 7 igrejas lá na Ásia, né?
Ele diz, olha, eu sei das tuas obras. Eu passeio no meio de vocês. O meu olhar é como um olhar de chama de fogo. Então, Jesus está dizendo que ele tem o poder, ele vê tudo, nada foge da visão de Jesus. Então, mais uma vez aqui, João está dando uma característica de poder, de autoridade para Jesus. Então, quando você ler esse texto, não vai imaginar que no céu tem um cordeiro que tem 7 chifres e 7 olhos. Não é isso. O texto não quer dizer isso, isso é um simbolismo. Está aqui dando qualidade ao cordeiro. Quem é o cordeiro? E esse Jesus, ele tem todo o poder. E ele tem tudo nas suas mãos e na sua visão. Essa é a qualificação desse texto. Que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Verso 7. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Interessante que até aqui João continua sem dizer que era Deus. Percebe? Ele vai dizer o quê? Daquele que estava sentado no trono. É como se João estivesse dizendo assim, eu não sou digno de qualificar. Então eu não posso dizer que é Deus sem ser. É uma responsabilidade muito grande para ele, né? Ele puxar para ser responsável, bater no peito e dizer, é Deus que está ali. Mas nós sabemos que é Deus, né? Então, ele vê Jesus agora, o cordeiro chegar, pegar da mão direita de Deus esse pergaminho com 7 selos. E no verso 8 agora diz, e quando ele tomou o livro, imagine a cena, Jesus está lá, Deus está lá sentado no trono, Jesus vai lá, pega o livro. Quando ele pega o livro, algo sobrenatural acontece. O que é que acontece? Os 4 seres viventes, lembram dos 4 seres viventes, né? Os 4 seres viventes, os 24 anciãos. Quem lembra o que os 24 anciãos faziam? Sentavam no trono, aí levantava, chegava perto do trono, ele sentava no trono dele, né? Aí chegava perto do trono de Deus, se prostrava, baixava a cabeça, dizendo, louvado seja Deus, glória seja Deus, né? Aí sentava de novo, ficava nessa cena. Mas aqui foi um quebra de paradigma aqui. Aqui foi um quebra na liturgia, vamos dizer assim. Porque Deus estava sentado no trono com a mão estendida e o livro aqui. Um anjo poderoso, forte, gritando, quem é entre vocês aí digno de desatar e de pegar esse livro? Ninguém sequer nem olhava. Aí, de repente, sai um cordeiro como morto, pega na mão de Deus, segura o livro, aí algo acontece. Aí há uma quebra na liturgia do céu que está acontecendo. Aí o que acontece? Os 4 seres viventes que estavam ali perto, os 24 anciãos, prostraram-se agora diante ao cordeiro, tendo cada um deles uma harpa, uma taça de ouro cheia de incenso, que era as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque você foi morto, e com teu sangue comprou para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então, agora a adoração que outrora estava voltada-se para Deus, agora é voltada para o Cordeiro. E quem é o Cordeiro? Jesus. E aí nós podemos entender uma coisa muito importante. Muito importante. Existem muitas teologias que estão circulando aí no mundo dizendo que Jesus Cristo não é Deus. Pasme você, mas é a realidade. Tem muita gente aí lá fora que diz que Jesus não é Deus. E nós advogamos o contrário, nós dizemos que Jesus é Deus. Por quê? Porque, veja bem, Deus no Antigo Testamento, quando ele olha para o seu povo, ele diz o quê? Não terás outros deuses além de... Só ao meu nome você se prostrará, só a mim você prestará culto. Eu sou o seu Deus e você é o meu povo.
Abandone os deuses das terras estranhas e venham adorar apenas a mim. Então Deus não aceita adoração para ninguém a não ser Ele, próprio Deus. Mas agora no céu está havendo uma adoração ao Cordeiro. Então aqui está a prova cabal de que o próprio Jesus Cristo é Deus na forma de filho. Quem está entendendo diz amém. Né? Então, a ideia desse texto é dizer que Jesus Cristo é digno de receber honra, glória e louvor, porque Ele é Deus. E por isso que Ele pode bater no peito e dizer, não há outro nome dado no céu, na terra e debaixo da terra, pelo qual vocês podem ser salvos, a não ser o meu nome. Porque eu que morri, eu que me sacrifiquei por vocês. Né? Então, Ele vai receber agora essa adoração em um novo cântico. Um novo cântico. Mas antes da gente avançar para o novo cântico, que é muito importante também entender esse novo cântico, o texto vai dizer que os anciãos estavam com harpas e com taças de ouro cheias de quê? Que são o quê? As orações. As suas orações chegam até o trono de Deus. Talvez você não entendeu. Acho que só Solange entendeu. Aqui também, né? As suas orações chegam até o trono de Deus. Por quê? Porque esse texto está dizendo que os 24 anciãos estavam com taças cheias de incenso, que na verdade são as orações dos santos. Então, enquanto eu e você estamos orando, Deus está recebendo as nossas orações. E como um cheiro suave, o incenso é o quê? Para dar cheiro a um ambiente. Eu comprava muito incenso no centro da cidade. Não sei se você já chegou a comprar. Eu comprava incenso. Lá no Mercado São José, né? Depois eu disse que besteira. Estou perdendo mais passagem do que tempo. Aí eu percebi, mas se você for comprar um incenso, o incenso traz cheiro agradável à sua narina. Não é? Então, as suas orações chegam até Deus como um cheiro agradável. E ainda vai num cálice de ouro, numa taça de ouro para Deus. Não é? Então, meus irmãos, a sua oração não é em vão. Não deixe de orar. Não pare de orar. Eu não sei qual é a condição que você quer, que você está precisando. Eu não sei qual é a causa que você está colocando diante de Deus. Mas talvez você está achando que Deus está em silêncio. Não. Nessa noite, Deus está dizendo para você que a sua oração está chegando até Ele. Permaneça firme orando, sem cessar. Não pare. Não pare de orar. No verso 9 vai dizer que entoavam um cântico novo dizendo que ele era digno de tomar o livro, de abrir o selo, porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Meus irmãos, quando o povo de Deus atravessou o mar, o que eles fizeram do outro lado? Cantaram, né? Aí a Bíblia vai dizer que Miriam dançou. Miriam daqui, essa daqui também dança. Para a glória da presença de Deus. Então, a Miriam daqui não dança, né? Mas a Miriam lá atrás da Bíblia, essa dançou, né? Dançou ali. Então, era hábito de todos os povos, não apenas do povo de Deus, mas principalmente do povo de Deus. Era hábito dos povos, quando passava-se a guerra, quando venciam-se as batalhas, quando o povo era salvo, eles faziam o quê? Cantavam. Davi, quando conseguiu trazer a arca da aliança de volta, quando ele entra ali no palácio dele, ele entra como? Cantando, salmodiando, adorando a Deus, tocando a harpa que ele tocava, dizendo louvado seja Deus. Quando o povo venceu e Davi ajudou, na época ainda de Saul,
o povo começou a cantar. Quando vinha Davi e Saul, o povo cantava: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Então eles cantavam, adoravam, diziam: louvado seja Deus que livrou o seu povo. Né? A gente vai ver que o Salmo, o maior livro da Bíblia, são músicas. Então a maior parte da Bíblia é o quê? Música, louvor, adoração a Deus. Então perceba, imagine a cena, você vai entender o que eu estou tentando dizer agora. Quando Jesus tomou o livro da mão, não é tomou, né? Jesus foi lá e tomou. Quando Jesus pegou o livro na mão de Deus, é como se os anciãos... A Bíblia que está dizendo, não sou eu não. Eu estou só interpretando a minha ótica. Você pode ter uma ótica diferente. Mas isso aqui é uma hermenêutica que eu estou entendendo no livro. Então, os anciãos, cada um pegou uma harpa. Não é o texto que diz? Verso 8. Tendo cada um deles uma harpa. Então, eles pegaram a harpa, chegaram perto do cordeiro, adoraram e cantaram um cântico. Então, o céu estava em festa. O céu estava ali agora salmodiando a Deus, alegrando-se, porque tinha um que era digno de desatar o livro. Então, eles estavam adorando, cantando a Deus, tocando suas harpas. E aqui um tocando a harpa e o outro com a taça aqui, com as orações. Está aqui, meus irmãos, as orações. Chegou aquele que era prometido, aquele que era esperado. Ele chegou, ele pegou o livro da mão de Deus. Então há uma alegria, um frenesi no céu, diante daquela cena. Então eu louvo a Deus porque eu fico imaginando o quão grande é aquela festa diante de Deus. Era semelhante às batalhas que eram vencidas nas guerras. Né? E aí é importante, eu lembrei agora de falar, pastor, o que é que tinha no livro? Eu não disse, né? Não falei. O que é que tinha nesse pergaminho que estava escrito por dentro e por fora? Né? Que era tão importante que estava selado, né? Com 7 selos, e ninguém era digno nem de olhar. O que é que tinha nesse livro? O que é que tem? Esse livro, ele nada mais é do que a história traçada para a humanidade. Tudo que está no livro é as coisas que Deus planejou para a humanidade. Tudo o que há de acontecer. Veja que coisa interessante. No livro tem isso. É a história, é o plano, é o projeto de Deus para os fatos que vai acontecer na humanidade. Aí você pergunta, por que estava então selado? Deus está praticamente dizendo para a humanidade aqui, dizendo o seguinte: eu tracei tudo lá no começo. E até hoje, nada foi mudado, ele está selado. Ele não foi rompido o selo. O selo não foi rompido. Tem 7 selos aqui. Então, o plano de salvação, o plano do que vai acontecer na humanidade, está na minha mão. E eu planejei, arquitetei, e está aqui. O plano original. Não teve alteração no projeto. No meio do caminho, não teve alteração. Tudo está na minha mão. Então, nós entendemos que mesmo diante das coisas ruins que nós achamos que acontecem, pandemia, problemas, situações adversas, mortes, assassinatos dos mais perversos que acontecem, mas nada foge do controle da mão de Deus. O plano para o universo está traçado por Deus antes mesmo da fundação dele. Não foi isso que Jesus disse? Esse que eu tenho planejado para você antes mesmo da fundação do mundo. Deus já sabia como ia acontecer, como ia se dar no caminho e como vai terminar, que é a glória dele sendo manifesta. Então, vamos avançar para o verso 10. Temos ainda 14 minutos, agora 13. Qual é o verso que a gente está? 10, né? E para o nosso Deus o constituísse reino
e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Veja, lá em Coríntios, quando o apóstolo Paulo vai ensinar à igreja de Corinto que Deus vai sujeitar que Jesus vai sujeitar todas as coisas debaixo dos seus pés, né? Ele está dando a Jesus a autonomia de reino. Ele vai ser rei, né? Ele é rei, já está reinando, na verdade. Mas nesse mesmo texto vai dizer que Jesus vai, vamos dizer assim, julgar a humanidade junto com os seus, junto com os salvos. Então nós também reinaremos com Jesus. A gente vai ver isso em várias situações. Quando Cristo lá em Apocalipse vai dizer, olha, se você vencer, eu vou dar a você uma coroa da vitória. Só quem tem coroa é quem? Gente da realeza. Gente que tem ele pode participar do reinado. Então, veja, não é que a gente vai ter o poder ou a autoridade de sentar no trono de Deus. Deus está dizendo isso. Isso é um besterol teológico. Não. Mas a ideia é de que, ao que vencer, todos nós que vencermos, estaremos reinando junto com Jesus, lá naquele dia. Por isso que o cântico vai dizer que, olha, você constituiu esse povo, você constituiu esse povo dessa tribo, de toda a língua, toda a nação, você constituiu ele para reinar sobre a terra, né? E é interessante, meus irmãos, eu vi isso um pastor dizer, que o cordeiro, né, a representação do cordeiro é tão perfeita diante de Deus, que em todos os momentos Deus traz exemplos de cordeiro sendo sacrificado para salvar alguém. No começo da Bíblia, a gente vai ver que Deus manda sacrificar um cordeiro para salvar um jovem. Quem lembra? Isaac, né? Abraão leva Isaac com um cutelo, né? Não leva a palha, o feno, leva todos os utensílios, mas não leva o cordeiro. Porque quem é que ele ia sacrificar? O filho. E ele pergunta, pai, cadê o cordeiro? Deus proverá. Então vai, quando chega no último momento, quando ele embainha e desembainha, né, o punhal para sacrificar o filho, Deus impede e dá um cordeiro para ser sacrificado no lugar do menino, no lugar do Isaac. Então, a primeira vez que aparece um cordeiro para salvar um homem. Aí, quando a gente vai para Êxodo, Deus vai mandar Moisés sacrificar um cordeiro para salvar famílias. Você vai sacrificar o cordeiro, você vai cozinhar com ervas amargas, mas o sangue você vai passar nos umbrais das portas e das janelas, para que quando o anjo da morte passar, ele veja o sangue e passe de longe. E a sua família, a sua casa será salva. Então, segundo momento na história, Deus representa um cordeiro para salvar uma família. Mas lá na frente em Isaías, Deus manda sacrificarem um cordeiro para salvar uma nação, um povo. Mas quando Jesus vem, olham para Jesus e diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus veio não para salvar um homem, não para salvar uma família, não para salvar uma nação. Jesus veio para salvar todos os povos, todo mundo. Então, por isso que o texto aqui vai dizer que toda língua, toda raça, todo povo, toda tribo, todos foram alcançados pelo sacrifício de Jesus. Então, veja como Deus, no seu plano de salvação, é perfeito. Aí você diz, pastor, o senhor, a gente viu isso nos homens, lá na conversa com os homens ontem, né? A gente, um bate-papo gostoso ontem, falando sobre até calvinismo, né? A gente falou, qual é o Calvino e tal, não sei o quê.
Mas eu acredito, e isso aí é uma conversa para depois, que tudo está programado, preparado por Deus. Porque na nossa Bíblia, veja, na nossa Bíblia, na sua mão aí, perto de você, você tem o início, o meio e agora a gente está conhecendo o fim. Então, tudo está arquitetado, planejado pelo maior arquiteto do mundo, que é o nosso Deus. Amém, meus irmãos? Então, para terminar, vamos falar rápido aqui, tem 8 minutos. Verso 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Veja, João está tendo uma visão. Imagine que eu estou aqui, eu sou João. Aí eu estou vendo milhões, milhares de milhares. Isso é uma visão hiperbólica, né? É uma hipérbole que ele está falando, é um exagero. Ele não conseguiu, ele não contou milhões de milhões, ele contou, mas ele mensurou, ele trouxe um exagero, uma ideia hiperbólica para dizer, era muito anjo que tinha lá. Era muita gente que estava lá. É você olhar assim, você estivesse dentro do maior estádio de Pernambuco, Arruda, melhor time, no melhor jogo, Santa Cruz ganhando ali 3-0, 70 mil pessoas no Arruda. Aí você olha assim, menina, é muita gente, né? Era João olhando lá no céu, dizendo, é muita gente, é milhões de milhões, é milhares de milhares. Marilene fica toda invocada ali, porque na ilha só dá quantas pessoas? 12? 13 pessoas? Só dá os apóstolos lá. Só dá 12. E se chover, não dá ninguém, né? Fica só os discípulos esperando Jesus vir andando sobre o mar. Marilene, a gente perde, mas não perde a piada, né? Então, mas a ideia aqui é a visão, né? A visão de muita gente que estava ali. E aí ele continua. Verso 12. Todo esse povo estava fazendo o quê? Cantando ou proclamando em grande voz. Agora imagina, quando você está com a igreja cheia, a igreja está cheia aqui, que os instrumentos param, aí fica só a voz, todo mundo cantando ali, né? Que coisa linda, né? Que grande coral. Imagina milhões e milhões e milhões de pessoas cantando, proclamando em uma só voz. Dizendo o quê? Digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Nós, mesmo sendo o maior cantor que a gente encontre na vida, seja secular ou seja gospel, enfim, maior cantor, mais renomado, ninguém chega para ele e diz assim, glória seja dada a Roberto Carlos. Pelas suas emoções e pelas suas rosas jogadas. Né? Digno de ser adorado, Roberto Carlos. Alguém diz isso? Mas existe um homem que, aqui nesse texto, diz que milhões e milhões, ele está dizendo, toda a humanidade, todos os anjos, tudo que tem fôlego, está dizendo, glória seja dada ao Cordeiro. Tu és digno, Senhor, tu és adorado, tu és louvado, tu és digno de honra, glória, tudo é para render glória ao Senhor. Então, a maior representação de honra é o seu povo olhar para ele e dizer, tu és digno, né? Tu és digno. A maior desonra é você olhar para um líder e dizer, você não é digno de me representar. Você não é digno. Mas Jesus, pelo contrário, Jesus é digno. Por que ele é digno? Porque ele venceu. E aí ele continua no versículo 13. Então ouvi que toda criatura que há no céu, sobre a terra,
debaixo da terra, sobre o mar, e tudo que neles há, estavam dizendo: aquele que estava sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, aqui ele fecha, né? Aqui ele fecha o entendimento dele, porque veja que agora ele vai dizer: até quem está no mar, até quem está debaixo do mar, tudo na terra, nos montes, todo ser que vive, tudo estava olhando para o Cordeiro, olhando para quem estava sentado no trono e dizendo: seja a honra, glória, louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. E para terminar, os 4 seres viventes respondiam: amém. O que é amém? Assim seja. Né? Também os anciãos prostravam-se e os adoravam. Né? Então aqui ele fecha a visão do trono que ele viu lá atrás, começou a ver no capítulo 4, e agora ele vê o Cordeiro e tudo o que está acontecendo em volta do que está sentado no trono e do que está ao lado dele, que é o Cordeiro. A saber, o Deus Criador e Sustentador e Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém? Na semana que vem, nós estaremos agora entrando num clímax interessante, que é as aberturas do selo. Né? As aberturas dos selos. Então, se tudo der certo, dependendo da hora, nós veremos 2 selos por quarta-feira. A gente ganhar tempo. Se os irmãos quiserem perguntar, se os irmãos entenderem: pastor, volta aí, eu não entendi, a gente fica em um só. Mas dependendo da dinâmica, a gente abre 2 selos ou 3 selos, dependendo. Porque veja que tem selo que é bem simples, 2 versículos já abre um selo. Mas a ideia não é o simples fato de abrir o selo, mas é o que aquilo representa na humanidade. O que aquilo traz de reflexo para a humanidade. Então, cada vez que abre um selo, algo acontece. Então, o que é essa reverberação dessa abertura do selo? Né? Então, a gente vai entender essas aberturas selo por selo. Amém, meus irmãos?